Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9 e 10. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9 e 10. Está escrito assim, está aí. Este é o registro, na versão NVI, esta história. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Amém. Assentai-vos. A Bíblia é um livro de registro de histórias de homens que fizeram história na história de Deus. Amém? A Bíblia, portanto, é um livro de história, de registro de homens que fizeram história na história de Deus. A Bíblia é um compêndio das histórias de Deus entre os homens. A história de Deus entre os homens. A história de Deus com os homens, Deus com os povos, Deus com as nações, Deus com os impérios. Nós conhecemos, podemos citar nomes relevantes aí na Bíblia, né? Adão, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Isaac, Davi, Salomão, Ruth, Esther, Ana, Paulo, Timóteo e assim por diante. Nós temos vários nomes relevantes da Bíblia Sagrada. Podemos citar também nações que está bem registrado na Bíblia a sua história, né? Então, nós temos várias nações que são palco da história de Deus entre os homens. Tipo o Egito, né? Tipo a Etiópia, tipo a Síria, tipo a Grécia, tipo a Itália, Jordânia, Líbano, Iraque, Irã. São cidades que entraram, são os países que entraram na história de Deus. A gente entra na história de Deus para a gente ter história para contar. A gente entra na história de Deus para ter história para contar. Triste é o homem que não tem história. Triste é o homem que não tem história. Agora, a gente precisa o seguinte: nós entramos através de Jesus na família de Deus. Na família de Deus. Agora, muitos fizeram história na história desses homens, né? Muitos fizeram história na história desses homens que nós citamos. Então, esses homens que nós citamos aqui, muitas pessoas, outras pessoas entraram na história e também fizeram história. A pergunta que se faz é o seguinte: na história de quem você está inserido? Na história de quem você está inserido? Na história dos homens, você pode até ter sido já esquecido. Na história dos homens, você nunca foi lembrado. Na história dos homens, não fizeram conta de você. Na história dos homens, você não fez parte. Agora, na história de Deus, em Jesus, você está incluso. Amém? Veja bem, cada um de nós temos a nossa história particular com Deus. Cada um de nós temos a nossa história particular com Deus. Mas uma coisa também é verdade: Deus também tem uma história particular com você. Sabe? Deus também tem uma história particular com você. Essas histórias que nós encontramos escritas, registradas na Bíblia, foi para que a minha história também fosse registrada. Sabe por que a minha história interessa a Deus? Sabe por que a minha história, a história de grandes homens que entraram na história aqui, da história de Deus, sabe por que é importante? É porque são pessoas que entram na história de alguém para completar, para reafirmar, para cumprir, tornar digno de crédito aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada. Fazemos, portanto, parte, sem nenhuma dúvida, nós fazemos parte dos anais celestiais. Amém? Eu faço, você faz
parte dos anais celestiais registrado por Deus. Sabe por que que nós temos que escutar, temos que contar, temos que reportar a história desses homens? Para a gente errar menos, não cometer os mesmos erros, não criar fantasias dentro da gente, não desistir de continuar, né? Alcançar o que eles alcançaram, e termos referência e inspiração nessas personalidades. Por isso que é importante a gente conhecer esses personagens da Bíblia, para a gente saber a inspiração que elas dão. A história que nós temos aqui são histórias de superação, de vitórias impossíveis, de reversão de situação totalmente insuportável, história de recomeço, história de inspiração, mas também histórias marcadas por luta, perseguição, sofrimento e assim por diante, né? Muito bem. Agora, a nossa história, a gente precisa ter algumas consciência dela, né? Muitas pessoas perderam a sua história por não ter compreendido e respeitado a história do outro, né? Muitas pessoas perderam a sua história. Lembram de Ló? Ló perdeu a sua história para Abraão, né? Lembra de Saul? Saul perdeu a história para Davi. Lembra de tantos homens na Bíblia aí que perderam a sua história porque não valorizaram a história da qual ele estava inserido. Na verdade, irmão, nós somos ponte para unir pessoas, nós somos conexão entre Deus e o nosso próximo. É isso que nós entendemos disso. Então, Saul, por exemplo, ele não aceitou que a história de Davi era maior do que a história dele. Na minha história particular, muitos casais se encontraram e casaram e tiveram filhos. Na minha história particular, muitas pessoas que estavam totalmente perdidas encontraram Jesus e se tornaram pastores. Na minha história particular, muitas pessoas que estavam sem nenhuma perspectiva foram abençoados, felizes e vitoriosos. Então a gente tem essa história, é a história de quem a gente está inserido, no ministério de quem está aí, a gente está inserido, né? Agora, quem te pôs na história de Deus? Irmão, eu tenho prazer, às vezes, ver algumas pessoas que eu acompanho há alguns anos, 10, 15, 20, 30 anos, eu tenho a satisfação de pensar assim: graças a Deus, eu fui a ponte que colocou esse irmão na história de Deus. Amém? Aleluia. Eu olho para o Marion aqui, eu fico feliz, olho para o Marion Divina, e eu engrandeço a Deus, porque eu tenho certeza que eu fui a ponte que colocou esse casal e outros aí na história de Deus. Amém? Aleluia. Agora, a gente tem que ter alguma sabedoria nesse aspecto. Por exemplo, não queira entrar na história de homens que abandonaram Deus. Não queira entrar na história de homens que escandalizaram Deus. Não queira entrar na história de quem negou Jesus. Não queira entrar na história de quem não crê na Bíblia. Não queira entrar na história de quem detesta os filhos de Deus. Você vai se dar mal. Vai se dar mal. Então, não queira ser amigo de quem é inimigo de Deus. Amém? Agora veja bem. Eliseu entrou na história de Elias para ser um dos maiores profetas da sua época, né? Timóteo entrou na história de Paulo para ser uma referência do Evangelho. Seja você, portanto, um enredo para fazer alguém com uma história interessante a contar. Seja você, portanto, um enredo para fazer alguém ter uma história para contar. Aleluia. Entra na história de quem tem propósito com Deus. Entra na história de quem tem propósito com Deus. Olha, de quem tem história com Deus. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: quem está escrevendo a sua história? Quem está registrando a sua história? É você mesmo? São os homens? Ou é o diabo? Ou é Deus? Alguém está escrevendo a sua história.
Ou você, ou os homens, ou o diabo, ou Deus. Então eu tenho que decidir quem vai escrever a minha história. Eu não posso deixar a minha história acabar, né, do desejo de homens, desejo meu mesmo, desejo do inimigo, né? A Bíblia recomenda bem claro: quem começou esta boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. Então, uma coisa interessante é o seguinte: o tema principal da minha história e da sua história é a fé. É a fé, né? É a fé mesmo, a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Moisés, né? É pela fé vamos entrar nos anais celestiais de Deus. Pela fé. A inspiração da nossa história é a história de Jesus, sabe? É a história de Jesus. Nosso principal enredo é a salvação, tá? Nosso principal enredo é a salvação. Olha, agora deixa eu falar para você uma coisa. Deus escreve a sua história do fim para o começo. Não é do começo para o fim. Ele escreve a sua história lá do fim para o começo. Se eu estiver em Deus, você sabe quando você pega um livro, você vai ler. Eu tenho pega um livro é muito bom. Eu vou direto no capítulo final. No final. Para saber lá. O final me diz tudo, né? Se compensa ler ou não. Porque tem um livro que, pelo final, você descarta tudo. Mas se você um dia tiver a oportunidade de pedir a Deus, me mostra os registros da minha vida, você vai ler o capítulo final. Tá? Agora, deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Na história escrita por Deus, veja bem, o final sempre será um final feliz. Sempre será um final feliz. Vai ser um sinal, vai ser uma história onde nós vamos ter aí referências, né, acerca do que nós, três coisas tem que ter na história nossa aqui. Tem registro, três coisas: o que eu era, o que eu tornei e o que eu sou. Na sua história com Deus, tem que ter esse capítulo. Primeiro capítulo: o que eu era. Eu era um pecador, eu era isso, eu não temia Deus, eu era rebelde, eu fazia isso, fazia aquilo. Aí o que você tornou? A história do que você tornou. Mas tem um capítulo: a história que eu serei. Todos nós temos esse capítulo que eu vou ser. O que eu vou ser em Deus, eu vou ser um homem transformado no corpo glorioso para viver a eternidade com Jesus. Eu vou ter o privilégio de estar com Deus na sua glória celestial. Eu vou ser um homem, uma pessoa totalmente mudada no aspecto humano para viver a excelência da glória espiritual. Agora, eu penso o seguinte: Jesus, a história de Jesus, há um capítulo para a sua história. Há um capítulo para a sua história, né? Porque você entrou na família de Deus. Então, aí você pensa: mas será que Deus tem tempo para escrever a sua história? Irmão, Deus, diz a Bíblia, que Ele conhece cada palavra dita por cada homem aqui na terra. Então, se Ele sabe disso, é muito fácil Ele escrever a história minha e sua. Agora, uma coisa é certeza que tem no último capítulo da história de Jesus, na minha e na sua história. Isso é com certeza. O que vai ter nesse capítulo? Primeiro, vai estar escrito assim: no último capítulo, penso que vai ter a seguinte palavra: esta é a história de um vencedor. Esta é a história de um que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu as perseguições, venceu as lutas, venceu as críticas, venceu os insultos, venceu a fraqueza, venceu as tentações. Vai ter essas palavras nesse capítulo. Nesse capítulo eu tenho certeza que vai ter esse registro. Esta história de uma pessoa, fulano de tal, que foi coroado com a coroa da vida. Esta história de um servo fiel
que soube guardar a minha palavra até o fim. Amém? Agora, tem uma frase do estadista Getúlio Vargas, né? Quando ele, antes de fazer o seu desatino, ele falou assim: sai da política para entrar na história. Sai da política para entrar na história. Meu irmão, a gente vai dizer, se usar essa frase: eu saio da história dos homens para entrar na história de Deus. Preste bem atenção. Você é a continuação da história dos homens de Deus aqui na terra. Você é o complemento, né, da história de Deus com os homens aqui na terra. Portanto, eu quero nesta noite dizer para vocês o seguinte: que quando a gente lê a história de Abraão, até hoje fala alto, né? Até hoje fala alto. A história de Noé, essa história de Noé, a gente fascina. Tem algumas pessoas na Bíblia que a história dele é curtinha, não é? Por exemplo, Enoque. É curtinha a história de Enoque, mas basta. Fala assim: Enoque andou com Deus. Enoque viveu 365 anos e andou com Deus. Quer história melhor do que essa? Não é? Ele não tem história melhor. A história de Jabez. Jabez orou e Deus abençoou e prosperou Jabez. É a história de Jabez. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para essa noite para vocês é o seguinte: que na sua história com Deus, sempre tem uma palavra em que Deus está dizendo para você, para mim e para você, para mim e para você. Você que entrou na família de Deus, Deus sempre tem uma palavra de estímulo, de alegria, de satisfação, de paz, de conforto, de vitória para cada um de vocês. Valorize a sua história como crente, irmão. Valorize a sua história como uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Valorize a sua história como homem e uma mulher que pertence a Deus. Valoriza. A sua história é melhor do que a história de Getúlio Vargas, queridão. Ou não é? A sua história é melhor da história dos grandes imperadores deste mundo. A sua história é melhor do que muitos inventores, muitos cientistas, muitos estadistas. A história sua é mais interessante. E se você continuar vivendo esta história, a sua história certamente te reserva um final feliz e abençoado. Amém?